Lucas capítulo 1, verso 13. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho, e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Meus irmãos, quem já perdeu algo por falar demais, não precisa levantar a mão. Quem já perdeu algo por falar talvez o que não devia, ou da forma que não devia, ou por deixar o impulso natural dominar os seus lábios, as suas palavras. Zacarias expressou com a sua boca naquele momento incredulidade. Ele expressou com a sua boca naquele momento de boas novas. Era um momento de boas novas. Não era um momento de tribulação. Não era um momento de perseguição. Não era um momento de enfermidade. Não era um momento de humilhação. Era um bom momento. Isso nos ensina que a gente tem que guardar os nossos lábios até nos bons momentos, até diante das boas novas. Quem reconhece isso diz: me ajuda, Espírito Santo. E Zacarias, ele expressou palavras de incredulidade. Ele começou a falar de si. Ele começou a falar das próprias limitações. Creio eu que tinha anos ali de frustração, e de repente ele joga de uma forma não apropriada: eu já sou velho, a minha mulher já é velha, não vem com essa história não, eu já estou cansado de frustração, e não sei o que, eu acho que isso não vai acontecer. E nós não estamos falando de um homem carnal, nós não estamos falando de um homem que vivia no pecado, nós estamos falando de um homem que o próprio texto bíblico diz que ele era justo e íntegro diante do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com os nossos lábios. Naquele momento, Zacarias perdeu a sua voz. Naquele momento de boas novas, ele perdeu algo. Naquele momento de festa, um momento tão esperado, ele perdeu algo que talvez não fosse necessário. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você: tem boas novas de Deus sobre a sua vida. Então guarda os seus lábios, guarda o seu coração, para que não seja perdido algo que não é necessário nesse momento. Mas ele expressou, como eu e você, algumas vezes, vacilamos nesse sentido. E a palavra diz que ele perde a sua voz. O anjo é claro com ele: você está perdendo a sua voz, porque você não creu na palavra do Senhor. Mas até nesse momento de perda temporária, ele não perdeu a misericórdia de Deus. Até nas perdas da vida que nós passamos, seja por situações que não tínhamos controle, ou por situações que podíamos evitar, até nesses momentos, a misericórdia de Deus está sobre nós. Porque ele perdeu a sua voz, mas ele não perdeu a promessa. A sua esposa Isabel, ela ficou grávida logo na sequência de João Batista. E sabe o que significa João? Deus é gracioso.
Oh, para cada momento de perda da nossa vida, Deus continua com a sua graça, nos guardando, nos cuidando. Você pode levantar a sua mão e falar: obrigado, Deus, pela tua graça, nos meus dias difíceis, nos meus dias que eu não queria fazer algumas coisas. Obrigado pela tua graça, Senhor, aleluia. Então João Batista entra num período em que algo grande estava sendo gerado, mas que ao mesmo tempo ele tinha perdido algo, e ele passa por um período de silêncio, de perda. E é interessante que nós podemos aprender com ele o que ele fez então, durante esse período, o que aconteceu com João Batista e com a sua família, nesse período em que ele não tinha a sua voz. O verso 23 nos diz: terminados os dias do seu serviço, ou terminado o período do seu ministério, ele voltou para casa. Dias, interessante que ele perdeu a sua voz, mas ele continuou ali no seu serviço. Ele perdeu algo, mas ele continuou no seu ministério servindo a Deus. E é interessante que quando nós lemos mais no início do capítulo, a palavra diz que eles eram fiéis, Zacarias e Isabel, durante todos aqueles anos de espera eles eram fiéis. E algumas vezes o cristão, por descuido, ele deixa de ser fiel ao Senhor no momento mais adiante. Tem uma história de fidelidade, mas se vem uma perda, ou se vem uma situação não desejada, quer saber? Eu vou parar com esse serviço aqui. A palavra diz que Zacarias continuou. Mesmo sem voz, mesmo sendo mais difícil se expressar, mesmo sendo mais difícil de se comunicar, ele continuou servindo ao Senhor naquilo que ele foi chamado. Eu quero encorajar você, até nos momentos de perda e de dificuldade, continue fiel diante do Senhor. Continue fiel diante do Senhor. A gente pode se apegar à mensagem boa, ou a gente pode ficar reclamando daquilo que não foi do jeito que a gente queria. Tinha duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a vida é assim. Tem vezes que a gente está recebendo uma grande notícia, enquanto uma difícil está chegando, que nós possamos permanecer fiéis diante do Senhor, e aprendendo a nos alegrar com aquilo que Ele está fazendo em nosso meio. Quantos querem fazer isso? Levanta a sua mão e diga comigo: ó Senhor Deus, eu quero permanecer fiel diante de Ti. Fala com o Senhor: me ajuda, Espírito Santo, nos momentos difíceis. Eu quero aprender a Te servir em todo o tempo. No período em que ele estava mudo ali, costumo brincar que talvez quem ficou feliz foi Isabel. A gestação mais tranquila, com menos opiniões, né? Mas aquele período ele teve a oportunidade de ouvir mais. E se a gente não aprender a ouvir intencionalmente, Deus permite algumas situações que nos quebrantem, para que nós possamos ouvir. Mas deixa eu te falar, isso também é fruto do amor de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se nós não silenciarmos naturalmente o nosso eu interior, se nós não buscarmos intencionalmente, com a ajuda do Espírito Santo, matar a nossa carne, Deus, na sua graça divina, Ele permite algumas situações que vão trazer quebrantamento e vão nos ajudar a voltar os ouvidos para Ele. E isso também é amor de Deus. Isso também é amor de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo quer falar conosco? Quantas vezes Deus tem algo precioso para revelar para nós, não através de um irmão, de uma irmã que veio de não sei da onde, não, através da leitura diária. Aquele capítulo que estava naquela caixinha do seu plano de leitura para o dia de hoje, aquele capítulo tinha uma mensagem preciosa que Deus queria falar conosco naquele dia. Mas às vezes, por não ouvirmos, por estarmos tão preocupados em falar, em ensinar, em justificar, em nos defender, ou em argumentar, ou pior, em condenar alguém, estávamos tão ocupados em tentar afirmar algo e falar algo, nós perdemos, talvez, o tesouro do dia. Mas o Espírito Santo quer nos ajudar a ouvirmos melhor.
quando Marta estava bem intencionada, inquieta, servindo, querendo falar alto, né, através do seu serviço. Inquieta para cá, inquieta para lá, até que chega um momento que ela vira e fala: Jesus, você não importa, Jesus, eu estou sobrecarregada, eu estou aqui com toda a carga dessa casa, eu estou com toda a carga desse departamento, eu estou com toda a carga da igreja, eu estou com toda a carga disso e daquilo, eu estou carregando tudo nos meus ombros, Jesus, e essa Maria está aí, sentada, te ouvindo. E Jesus fala: ô Marta, eu não imagino Jesus dando bronca com tom pesado, porque Jesus corrige até com amor. Jesus fala: Marta, você está inquieta, mas uma coisa só é necessária, Marta. Eu estou aqui. Você precisa parar para me ouvir. Não basta Jesus estar na casa, não basta eu ter a palavra na minha casa, não basta eu conhecer, saber quem Jesus é, eu preciso parar para ouvir. E Zacarias literalmente foi freado por um período para ouvir. A palavra nos diz: e se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais fizeram no deserto. Meu irmão, eu sinto o Espírito Santo falando conosco agora. Você pode, por favor, fechar os seus olhos onde você está? O Espírito Santo, Ele quer falar conosco de uma forma mais real a cada dia. E se você deseja ouvir, fala para Ele agora. Fala: Senhor, eu quero aprender a falar menos, eu quero aprender, Senhor Deus, a silenciar, eu quero aprender a me aquietar na Tua presença, eu quero aprender a fazer como Maria, parar para ouvir, Senhor Deus, porque as Tuas palavras são exatamente o que eu preciso. As Tuas palavras são cura, as Tuas palavras são bálsamo, as Tuas palavras são exortação, as Tuas palavras me livram de pisar em laços malignos, as Tuas palavras me livram, Senhor Deus, de andar em caminhos de morte. Senhor, nós queremos aprender a Te ouvir. Aleluia. E Zacarias entra num período de desenvolver a sua audição. E naquele mesmo período, se você vai para o verso 39 do capítulo 1, naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. No período em que Zacarias tinha perdido algo e parou para ouvir mais, a palavra diz que a casa dele foi visitada pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Nesses períodos, nós podemos nos encher mais do Espírito Santo. Aquela casa parou para ouvir mais, quebrantou mais o seu coração, e de repente um dia, alguém está batendo na porta ali, ó. Toc, toc, toc. Parecia um dia comum, podia ser uma visita qualquer, mas quando Isabel abre a porta e ouve a voz de Maria, a palavra diz que ela é cheia do Espírito Santo. Não tem dia comum quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Uma porta, uma mensagem, um louvor, algum momento em que você está orando de uma forma inesperada. O que parecia comum se torna especial, o que parecia simplesmente natural se torna sobrenatural, porque o Espírito Santo vem de uma forma nova. O Espírito Santo renova o nosso interior, o Espírito Santo fala com você, Ele traz vida aos projetos que Deus colocou no seu coração, Ele traz vida aos sonhos que Deus plantou no seu coração. Aquele dia deixa de ser comum, porque uma casa parou para ouvir ao Senhor. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Como é maravilhoso quando isso acontece. Quando é maravilhoso, como é maravilhoso. Você está no seu caminho de casa, vem um refrão, um trecho de música na sua cabeça,
E você começa a cantar sozinho ali. Começa a cantar, de repente você sente que tem alguém no carro. Sente uma presença que está com você. E você começa a cantar a letra, e a letra parece que se torna uma verdade na tua vida. A palavra cantada é o Espírito Santo visitando a tua vida, visitando o teu carro, visitando você que está nesse culto online agora. É o Espírito Santo de Deus gerando vida onde havia morte. Eu ouvi a tua voz. Isabel diz para Maria: quando eu ouvi o cumprimento, Maria, algo saltou dentro de mim, e eu fiquei cheia do Espírito Santo. Isabel estava entendendo que o que estava sendo gerado dentro dela vinha de Deus. Isabel estava tendo uma confirmação naquele momento de Deus, que não seria só uma criança, que não era uma coincidência da vida, era parte do propósito eterno de Deus. Naquele momento, aquela casa, ela é preenchida com o sentimento de que nós somos parte do eterno propósito de Deus. Por tantos anos nos sentimos excluídos, por tantos anos vimos acontecer na casa de A, de B e C, por tanto tempo não entendemos, mas a graça de Deus bateu na nossa porta. O Espírito Santo está confirmando as promessas que Deus havia feito a nós. Glória a Deus. Isso tudo no tempo que João, ou melhor, Zacarias estava sem voz. No tempo em que ele não tinha algo. Os vales podem ser momentos muito preciosos de encontro com Deus. Quem pode testemunhar isso diz amém. Não vou levantar minha mão não, porque senão Deus manda um vale pela frente. Ô meu irmão, não é isso que a gente está falando não, mas vale a gente passa, querendo ou não. O que a gente está dando, o que a gente está fazendo é dando glória a Deus, porque nos vales que nós passamos, nós encontramos com a glória do Senhor. E se você está num momento de perda, esse pode ser um momento de visitação especial do Espírito Santo. Eu sinto Deus falando conosco nessa parte. Sinto Deus falando conosco que o que parecia ser uma porta, uma visita comum, vai ser uma manifestação sobrenatural de Deus na tua vida. E que seja nessa semana em nome de Jesus. Amanhã quando você acordar, ou no seu trabalho, ou numa situação que é rotineira, que é cotidiana, o Espírito Santo vai te encher, vai renovar a palavra de Deus no seu coração, vai renovar os sonhos no seu coração, e que você possa glorificar Deus nessa hora. Que você possa glorificar o Senhor. Aleluia. Verso 24: pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. A gente começa a saltar de alegria. Algo dentro de nós, parece que é uma alegria que quer extravasar. E se você ainda não teve essa experiência com o Espírito Santo de Deus, não estou falando que você não tem o Espírito Santo de Deus, que é isso. Mas se você não teve a experiência que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, em que você tem essa percepção, Isabel teve a percepção clara que o Espírito Santo tinha enchido ela. Se você não teve isso ainda, não pense que isso é só para A, B ou C, é para você também. Busque isso. Fala: Espírito Santo, eu quero ter essa alegria que a Bíblia diz que existe. Eu quero ter essa alegria que dizem que é maior do que ficar rico, que dizem que é maior do que encontrar o amor da vida, que dizem que é maior do que alcançar todos os sonhos. Existe uma alegria, a verdadeira alegria, que só vem com o enchimento do Espírito Santo. E aquela casa viveu aquilo num momento em que eles não tinham algo. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Deus está aqui, meu irmão, nessa noite. Está falando conosco. O seu coração pode sair daqui saltando de alegria. Não porque um milagre aconteceu, mas porque o Espírito Santo te encontrou. E a palavra diz que aquela casa foi visitada pelo Espírito Santo de uma forma especial. E os meses se passaram.
E aí nós podemos pular então para o verso 59. João Batista nasce. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse: de modo nenhum, o nome dele será João. Eles lhe disseram: não há ninguém com esse nome entre os teus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai. Há quem diga que Zacarias perdeu não só a voz, mas a audição também, porque perguntaram por gestos a Zacarias. Perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs a falar, louvando a Deus. No período em que ele não tinha voz, e esse foi a última etapa, nós vemos aqui ele honrando a Deus nos pequenos detalhes. Deus havia falado com ele através do anjo: olha, o nome vai ser João. E aí vem, o menino nasce e tem uma grande torcida para que o nome seja Zacarias. Zacarias. Né? Quem já teve neném nascendo na casa aí, já teve torcida para um nome, torcida para outro nome, né? Tinha uma torcida grande ali. É Zacarias, é Zacarias. A Isabel fala: é João. João? Mas põe o nome do pai. Olharam para Zacarias, ele então não podia falar, mas queria ser fiel sem poder falar. Poderia usar a desculpa de que não tenho como me comunicar, mas ele queria ser fiel nos pequenos detalhes. Ele pede então uma tabuinha. Hoje eu posso honrar a Deus simplesmente escrevendo um nome numa tabuinha. E se é assim que eu posso honrar a Deus, é assim que eu vou honrar a Deus. Ele escreve João. E na hora que ele honra a Deus num pequeno detalhe, nas pequenas tabuinhas da vida, a sua voz é restituída. João, como eu disse, significa Deus é gracioso. Quando queriam que colocassem, que fosse colocado o nome de Zacarias no menino, ele falou: não, isso aqui não é fruto do esforço de Zacarias. Isso aqui não é fruto do merecimento de Zacarias. Ele é fruto do Deus gracioso. Ele é fruto da graça de Deus. E naquele momento ele tem a sua voz restituída. E ele tem a sua voz restituída. E a beleza dessa passagem é que a restituição é muito maior do que a própria voz de Zacarias. E uma vez eu compartilhei aqui, João Batista é também chamado de o homem, a voz que clama no deserto. Não foi só a voz de Zacarias que voltou. A restituição que Deus deu àquela casa foi de uma voz profética para uma nação. Meu irmão, eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que a restituição de Deus pode ser muito maior do que você imagina. O silêncio de Zacarias representa também um silêncio profético da nação de Israel. O último profeta bíblico antes de João Batista foi Malaquias. 400 a 450 anos, houve um período de silêncio por 400 anos em que não havia profeta. Assim como houve um período de silêncio de Zacarias, mas de repente vem João Batista, a voz de Zacarias volta, e eu quero declarar sobre a tua vida, todo o período de silêncio, de manifestação de Deus, de milagres ou de voz profética, que está sendo quebrado nessa noite em nome de Jesus. À medida em que você ouve ao Senhor, se volta para o Senhor, uma voz profética vai continuar brotando na tua casa. A fonte da vida é uma voz profética, há muitos anos já para essa nação, e você é parte disso. A voz dele volta imediatamente. Depois você pode ler a oração, verso 67. Então Zacarias seu pai ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, e ele diz várias coisas, verso 76, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
Porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés ao caminho da paz. A mesma voz que um dia falou: eu sou fraco, sou velho, minha mulher é velha, isso não vai acontecer, é a voz que, cheia do Espírito Santo, está falando: está acontecendo, Deus está fazendo, e tu, menino, você será instrumento para cumprir cada uma das palavras de Deus a seu respeito. Eu quero usar agora a minha voz para declarar a palavra de Deus, e não a incredulidade minha. E nós conhecemos a história depois. João Batista, Jesus se refere a ele como o maior dos homens nascido de mulher. Deus cumpriu uma família improvável. Um casal velho que havia perdido a voz, ganhou uma voz amplificada porque foi cheia do Espírito Santo. Deus pode amplificar na tua vida, através do Espírito Santo, tudo aquilo que você acha que já foi perdido. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer visitas inesperadas nessa semana. Guarda isso no seu coração, alimenta isso no seu coração. Ele vai falar com você de uma forma nova. Ele vai te encher. Se você estiver dirigindo, se olhar para o lado, as pessoas vão estar olhando para você, estranhando. O que essa pessoa está falando sozinha dentro do carro? Por que está cantando tão alto? Alguém contou uma piada lá dentro para estar rindo tanto, mas não tem ninguém, está sozinho. É o Espírito Santo trazendo a alegria de Deus. É o Espírito Santo fazendo renascer no nosso interior aquilo que a gente acha que já foi perdido. Ele é Deus de restituição. Amém? Se você puder fechar os seus olhos agora, levantar a sua mão, diga para Ele: Pai, eu quero crer. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a guardar meus lábios, guardar minha fé, guardar meus pensamentos. Senhor, enquanto nós estamos no caminho de restituição, queremos ser fiéis como Zacarias e Isabel. Queremos continuar servindo a Ti, meu Pai. Queremos ter ouvidos mais atentos para o Senhor, para a Tua palavra. Queremos, Deus, aprender a abrir a porta, Deus, para visitas do Teu Espírito. O Senhor é onipresente, mas existem momentos em que o Senhor nos marca, e nós queremos Te pedir, Pai, que tenhamos mais destes momentos de encontros especiais com o Senhor, Deus, e que tenhamos de volta, Deus, não só para vivermos uma rotina natural, mas que tenhamos de volta, meu Pai, com uma forma amplificada, debaixo da unção do Senhor, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, para sermos instrumentos, Deus, de anunciar Cristo, a volta do Senhor, a manifestação do Senhor através da igreja. Pedimos guarda a cada pessoa, a cada família aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.